bai, te magala bai, kapkulo bai. Awayulu, te magala bai, kapkulo bai. Awayulu, te magala bai, kapkulo bai. Ayana takinani bai, te magala bai, kapkulo bai. Yap, yap, hop, yap, yap, hop. Awayulu, te magala bai, kapkulo bai. Awayulu, te magala bai, kapkulo bai. Ayana takinani bai, te magala bai, kapkulo bai. Yap, yap, hop, yap, yap, hop. Toganda, boa tarde. Boa tarde, a galera. Esse é o banda Soníssima Vucini. Eu sou do Mato Grosso, xinguano, né? Iolapiti. E esse é o Lapa Iolapiti. Meu nome é Lapa Iolapiti. Milka Franciele. Léo Apps. Gustavo Barros, Willy Jamaica, Bruno Bicudo e eu, Rodrigo Caverna. Está no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. Entre as diversas juventudes brasileiras, certamente a que menos conhecemos é a juventude indígena. Quem são, como vivem, o que querem os jovens dos cerca de 300 povos indígenas brasileiros. Tudo isso nessa edição do Câmara Ligada que começa agora. Mas antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês uma reportagem falando um pouquinho mais sobre a banda que anima o nosso programa hoje. Os Iolapiti são uma das 16 etnias que lutam pela sobrevivência no Parque Nacional Indígena do Xingu. Dentre os 200 índios que compõem essa etnia, se destaca a voz do artista Lapa, que há 14 anos divulga a cultura e as tradições de seu povo através da música. No Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, em 2011, Lapa conheceu o percussionista Rodrigo Caverna, e da parceria surgiu o projeto Sonissim Mavutsim, que em Tupi e Caribé quer dizer Raiz de Deus. A proposta da banda é levar para além dos limites do Parque Nacional a poesia do Xingu, amplificada pelo balanço envolvente do reggae. Lapa, do que fala a letra dessa música? Então, essa letra não eu que inventei, né? Vem de lá do raiz. Aí eu criei essa banda fazendo o ritmo da não é índio, né? Eu criei essa música, fala do Festa do Piqui, né? Aí eu criei essa música com as bandas, a galera aqui. É em Tupi, né? É Tupi, sim, claro. Fala mais um pouquinho sobre o que é o texto, o que vocês falam? Então,
Ele fala do cultura, sobreviver a preservar todas as naturezas também, né? Fala da natureza, cultura, rio, todas essas aí. Animais também. A gente já tem pergunta na plateia, hoje estão rapidinhos, mas antes eu quero apresentar para vocês os alunos que estão aqui, são do Centro de Ensino da Zanorte, o CEAM, e do EduSesc, de Taguatinga Norte. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Pode falar. Eu queria saber como é que surgiu a banda, porque eu percebo que os dois ali são indígenas e o resto não sei se são. Eu queria saber como surgiu a banda e quanto tempo. A gente tem um trabalho com o toré, que é um ritual indígena do Pernambuco. A maioria dessas etnias perderam a língua. São as primeiras etnias que tiveram contato com o branco. Então, foi as mais afetadas, né? Então, tem uma etnia só em Pernambuco, por exemplo, que fala a sua própria língua, que é os Funiô. Então, a gente achou uma forma de falar da nossa cultura, da cultura indígena, usando o toré, porque o toré também é cantado em português. A maioria dessas etnias cantam em português, faz as suas letras em português. Então, eles perderam a língua, mas não perderam a sua identidade. Então, o trabalho do Lapa, ele só foi... Eu conheci o Lapa no Festival de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, onde eu fui trabalhar com fazer um trabalho com o Passarinhos do Cerrado, que faz coco, que tem uma raiz indígena, né? Então, só surgiu essa oportunidade por conta desse festival, que tem um encontro chamado Aldeia Multiétnica, onde se encontra várias etnias indígenas do Brasil. É um evento muito importante para a cultura indígena, para se dialogar e discutir sobre a relação da cultura indígena. Mas é isso, até é engraçado você perguntar mesmo assim, essa coisa de, pô, mas ninguém ali, só os dois são indígenas. E é isso, eu tenho descendência indígena, né, na minha família, que é de uma etnia aqui do Cerrado, chama Vacanoeiro. Né? São pouquíssimas pessoas hoje que estão vivas, né, assim, que são de sangue mesmo, da etnia, que estão aldeados, né? Então, foram dizimados, né? A Vacanoeiro. Quase dizimados, quase. Né? Mas a cultura está viva, a língua está viva, tem pessoas falantes dessa etnia, tem a cultura deles rica, tem música, né? Então tem um trabalho aí que a gente está resgatando. A gente já tem mais pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Cecília. Eu gostaria de saber qual o significado do nome da banda. Boa tarde, Cecília. O significado é Raiz de Deus e é em tupi. E essa mistura que vocês fazem do tupi com reggae, ela tem sido bem recebida? A gente já recebeu aqui o Bro MCs, né, que faz rap indígena. Tem sim, tem sido bem recebida. E, na verdade, não são todas as músicas em tupi. Algumas são também em caribe, que é a língua do Lapa, né, original do Lapa. Na verdade, a questão das músicas em tupi é porque a gente pega canções tradicionais e coloca no reggae. Então, tem muitas canções do tupi, assim como em Caribe. E estamos no processo, cada vez, né, quem sabe de mais etnias. Mas é disso mesmo, de unir essa tradição com o novo, né, que os jovens tanto gostam. E a gente precisa também valorizar as raízes. Legal. Tem mais perguntas, gente? Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa, sou do EduSesc. E eu queria saber como vocês fazem os shows, como é a receptividade da galera em relação a músicas tão fortes, com bastante cultura. A gente procura respeitar muito a questão do Lapa, por ele ser o representante maior dessa banda, né? Por ele ser do Xingu, ele representa uma etnia, que é o Alapiti, e a gente respeita muito esse trabalho dele. O que ele traz, a gente tenta organizar para não tirar essa essência, que é a essência da música dele, né? O que ele traz. Então, ele é quem propôs, por exemplo, a questão do reggae. Poderia ser o contrário, né? Eu propor para ele, não, vamos cantar em reggae. Não, ele é que trouxe essa proposta do reggae, porque era a música que eles mais gostavam, ele e o irmão dele, né? Então, a proposta é muito, muito engraçado e muito bem recebido pelo público, porque a música jamaicana também tem a influência dos índios chamado Arawak, né? Então, quem quiser pesquisar sobre a música jamaicana também, que é o Nayabing, tem influência indígena. Por isso que eu acho que é a relação mais fácil dele se identificar com o reggae. Tem mais pergunta aqui. Tirando a música indígena que influenciaram vocês, teve alguma banda de reggae que também ajudou a influenciar?
Dentro do trabalho que eu venho fazendo, pesquisando, eu não conheço nenhuma banda de reggae que faça um trabalho como a gente vem fazendo, que tem um indígena mesmo, que mora em aldeia, né? O Lapa mora no Xingu, o Lapa vem para Brasília, ele vai para Goiânia, mas ele mora no Xingu, né? Então a gente, às vezes, tem que marcar show e... Lapa, como é que faz para mandar sinal de fumaça, né? Pro cara, o cara vir para cá, mas ele mora no Xingu, então eu não conheço nenhuma banda. Eu conheço como o Bros MC, que faz rap, mas não uma banda de reggae, não. Eu vou pedir licença para vocês um segundinho para a gente apresentar aqui a nossa blogueira. A gente tem hoje a participação da Luana Luizzi. Ela é assessora de imprensa do Conselho Indigenista Missionário. Ela vai abastecer o Twitter e a página do Facebook. Atenção, galera que está nos assistindo, pode mandar pergunta pelo Twitter, @Câmara Ligada, pelo câmaraligada@câmara.gov.br. Luane, o Conselho Indigenista acompanha a vida dos povos indígenas em diversos estados. Como é que vocês fazem para divulgar esse trabalho? Bem, a gente conta atualmente com mais de 200 missionários, né? Dentre eles são padres, leigos, né? Que atuam juntamente com os povos indígenas. São mais de 11 regionais espalhadas por todo o Brasil. Então, eles fazem um trabalho cotidiano, né? E enviam matérias, relatos de denúncia, de ataques, né? E a gente faz o trabalho de mobilização e de divulgação, né? No site, no jornal. Programa de rádio também? Sim, tem o programa de rádio, o Potirô, tem o nosso jornal, Porantim, que está há mais de 40 anos aí, defendendo a causa indígena, né? Surgiu junto com o Pasquim, né? Na época da ditadura. Então, é um jornal alternativo que está a serviço dos povos indígenas, né? E está tudo na internet, então. Em que página? Onde se procura? Então, www.cime.org.br. E também são feitos relatórios sobre violência, sobre demarcação de terra indígena? Sim, a gente lança anualmente, né, um relatório de violência contra os povos indígenas, né? E aí a gente está denunciando a violação de direitos humanos, a paralisação das demarcações, casos de racismo, desassistência na área da saúde, né? Inclusive, eu estou com ele aqui, né, referente aos dados de 2013. Deixa eu mostrar. A capa, inclusive, é dos Tenharim, né, lá em Humaitá, em que a população toda se revoltou contra Humaitá, né, acusando os indígenas de terem sequestrado 3 não brancos e não houveram provas. Então, a capa é muito simbólica, né? O Dom Leonardo, da CNBB, fala, nessa capa, estamos queimando culturas, né? Bastante simbólico. E como jornalista, né, como é que você avalia a situação da juventude indígena hoje? Bem, a juventude indígena hoje ela está num leque, né, bastante vulnerável, né, justamente por causa da paralisação das demarcações. Então, se você não tem terra, como você vai poder reproduzir quem você é, né? Então, hoje em dia tem um risco, né, de sobrevivência física e cultural desses povos, né? Inclusive, no relatório, a gente situa bastante a situação do povo Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, né? São 45 mil indígenas, dos 45 mil, 60% é da juventude, e hoje em dia eles vivem no limbo, né? Não sou indígena, também não sou branco, não tenho a terra para ser quem eu sou, né? Então, hoje em dia, eles vivem num contexto bastante vulnerável, né? Suicídio bastante alarmante. A gente relatou dentro do relatório que só no ano passado foram 73 casos, né? O maior número dentre os últimos 28 anos. Então, o cenário está cada vez mais crítico, mas, por outro lado, também a juventude vem se mobilizando, né? Vem se resistindo contra todos esses ataques. Então, acho que hoje em dia a juventude está bastante articulada, né, e ciente do seu papel. Obrigada, e a gente volta a conversar mais durante o programa, tá? Vou pedir para vocês tocarem mais uma música. Vamos lá? Vamos dançar, gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Yo Paraná, yo Paraná, yo Paraná, yo Paraná, yo Paraná. Ewarai na na na, ewarai na na na, ewarai na na na, na 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 na. Paraná,
yucucu, 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 Oi, estamos de volta com o Câmara Ligada. No programa de hoje, nós estamos curtindo o som da banda Sonicim Mavutsny. Aqui na nossa plateia, mais de 100 estudantes que vieram participar dessa conversa sobre a juventude indígena. E agora eu vou apresentar para vocês nossos convidados. Está aqui o Davi Guarani, ou Caraí Popiguá, que é seu nome em Guarani, é da etnia Guarani-Mibá. Reside na terra indígena Jaraguá, em São Paulo, e luta pela demarcação das terras do seu povo. A gente tem... Palmas para ele, gente. A gente tem aqui também hoje a Gabriela Pinheiro. Ela é aluna de Antropologia da Universidade de Brasília, pertence à etnia Cariri-Xocó. Gabriela é presidente da Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília. E a Cecilita Salles Ingaricó. Ela é vereadora do município de Uiramutã, Roraima. Foi eleita com apenas 21 anos e pertence à comunidade indígena Manalai. Nós preparamos uma reportagem para mostrar um pouco sobre a realidade dos indígenas no Brasil. Vamos acompanhar. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil, achavam que estavam nas Índias e foram muito originais ao chamar os nativos de índios. Não importava se eram tupinambás, aimorés ou guaranis. Naquela época, eram cerca de 5 milhões, segundo estudiosos. As batalhas pelas terras e principalmente as doenças dos europeus dizimaram algumas sociedades. 500 anos depois, existem menos de 1 milhão de índios no Brasil. Metade vive na região norte em terras demarcadas ou ainda isolados. São mais de 300 etnias que contribuem, como os negros e os europeus, para a identidade brasileira. Mas nessa mistura e com as novas tecnologias, como preservar a identidade indígena? Eu me chamo Ivanice Pires Tanoné e eu vim de Alagoas, na cidade Porto Real do Colégio, de um povo Cariri-Xocó. E ser Cariri, para mim, é um grande orgulho, porque aonde eu vou, todo mundo me conhece como Cariri. Na verdade, pouca gente me chama Tanoné, só me chama Cariri, porque é o nome do meu povo. Meu nome é Márcio Cocoi, eu sou do povo Caigangue, do estado do Paraná, região sul. O principal anseio da juventude indígena é o protagonismo, né? Nós também queremos estar nos espaços, né, com a juventude não indígena, também discutindo formas de políticas, né? Políticas públicas direcionadas a nós jovens. Meu nome é Valéria Paiê, sou do povo Cachuiana, venho da terra indígena Parque do Tumucumaque, no Pará, fronteira com Suriname. Eu saí da aldeia, tinha uns 10 anos, e saí para estudar. Os meus caciques que decidiram que eu devia estudar para voltar para ajudar o meu povo, né? E nesse sentido, saí, estudei, me formei enquanto auxiliar de enfermagem e voltei para a aldeia, para trabalhar na aldeia, de fato, com o objetivo de ajudá-los mesmo, né? Nós nunca esquecemos o que é nosso. Nós conhecemos tudo de vocês, que não é indígena, mas a gente preserva o que é nosso. Nossos costumes, nossa tradição, a nossa cultura e nossa parte espiritual, que é muito forte, só larga por morte. Para nós indígenas, para nós jovens indígenas, isso é ter orgulho, né? Ter orgulho de você mostrar para uma sociedade em que você hoje vê que a sociedade parece ver nós indígenas como estrangeiros dentro do seu próprio país, né? Então, para nós indígenas, isso é difícil, mas para nós indígenas, entre nós, isso é muito orgulho, né? O mais importante nesse processo de estudo para mim é me qualificar, pegar as ferramentas para ajudar o meu povo, né? O meu povo na perspectiva de valorizar os nossos saberes. Celicita, por que você decidiu se candidatar, né, com apenas 21 anos? Né? Como é que foi essa decisão para você? Bom, na verdade, quem escolheu foi a comunidade. Eu não me proponho para eles, mas só que eles vieram atrás de mim. É porque falaram que não tinha ninguém para se candidatar
E as comunidades foram e me escolheram, né, para ser candidata a vereadora. Mas só que eu não aceitei eu não dei resposta para eles para me ser vereadora. Mas só que assim, os tuxauas foram insistindo, e até que eu concordei com a proposta deles. Mas assim, foi muito importante de ser vereadora, porque a gente conhece e a gente aprende aquelas coisas que a gente não sabe ainda. Então, é importante. Quando eu cheguei na Câmara, eu tinha medo de conversar e conhecer os trabalhos dentro da Câmara. Mas, assim, eu me sinto bem assim, para representar meu povo, representar os jovens, porque eles precisam ser representados, para eles não serem esquecidos. Por exemplo, aqui estão os jovens presentes, porque eles querem conhecer como é o trabalho do político. Então, por isso que eu estou na Câmara agora, como jovem. Davi, como é a situação do território do seu povo, que fica dentro da cidade de São Paulo? A minha etnia é Guaranimbá. Nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia. É o maior povo da América do Sul. E em São Paulo nós enfrentamos uma situação muito crítica, né? Pelo fato das demarcações das terras terem sido feitas antes da Constituição de 88. Então, houve uma grande injustiça cometida com os povos indígenas no geral, né, no país, se tratando de demarcação de terras indígenas antes da Constituição de 88. Então, a Constituição foi um avanço, uma luta das nossas lideranças, que hoje nós, que somos jovens, estamos levando adiante toda essa luta, toda essa força, né, dos nossos lideranças que lutaram para ter esse direito reconhecido de manter a nossa língua, de manter a nossa cultura, de ter uma terra apropriada para se manter essa cultura. Então, hoje, o que nós fazemos é isso, é lutar para que os direitos eles sejam garantidos. Gabriela, você estuda antropologia na UNB e é uma indígena. Como é que foi a sua vinda para Brasília? Você continua ligada à sua aldeia, vive lá e vem estudar? Como é que é essa vida de estudante? Eu moro lá até hoje, né? A gente passa o período de aulas aqui e nas férias a gente volta para lá. Assim, eu vim para Brasília para estudar, né? Para poder, como a Valéria falou, a aldeia, a comunidade, ela bota uma esperança em você, sobretudo na juventude hoje, para tentar mudar a realidade, né? Ir lá para fora, absorver o conhecimento do branco e trazer para dentro da comunidade para tentar mudar a realidade que a gente vive hoje. E é isso. A gente vem para cá, acessa a universidade, mas pouquíssimos pensam em ficar, em não voltar. Porque existe essa demanda e existe a comunidade que está sofrendo e esperando pela gente, né, para chegar e mudar um pouco dessa realidade. Tem pergunta na plateia já. Olá, Quem é? Meu nome é Heloísa, sou do SESC, e eu queria fazer uma pergunta para a vereadora. Por você ser vereadora, qual a dificuldade que você enfrenta no dia a dia por ser indígena? Bom, a dificuldade que a gente passa pela Câmara, porque ali dentro da Câmara todos são indígenas. Mas, assim, como a colega fala que vem muitas críticas para nós, para os vereadores, pelos eleitores, pelos jovens também, porque a gente não está buscando a melhoria de qualidade de vida para os jovens. Mas nós buscamos, sim, a qualidade de vida para os jovens, melhorias, o que eles estão passando, problemas, estrupo, tudo que o jovem está passando agora, nós estamos buscando a melhor forma de trabalhar com os jovens. Então, não tem muitas coisas, dificuldade, não, mas nós estamos aí para aprender com aquelas pessoas que têm experiência na Câmara como vereadora, como vereador. A luta política é muito grande, né? O embate é permanente. A gente já tem mais pergunta. Oi, meu nome é Nathalie, do SESC. Eu queria fazer uma pergunta para o Davi. Ele pegou e disse que sempre morou em São Paulo, assim, mas mesmo nos dias de hoje, ele ainda sente assim, um preconceito, uma dificuldade em questão da sociedade, emprego, essas coisas?
A minha aldeia fica na zona oeste de São Paulo, né, próximo a um ponto turístico de São Paulo, que é o Pico do Jaraguá, que é o ponto culminante de São Paulo. Então, lá, por final de semana, do lado da aldeia, vão 10 mil pessoas visitar. Então, imagina a nossa falta de privacidade, de liberdade dentro do nosso território. Hoje, a nossa terra é a menor terra indígena do país. É 1,7 hectare para quase 800 Guarani, que ainda mantém sua cultura, as crianças que nem falam português, e a gente vive ali ao redor da cidade de São Paulo mesmo, a menos de 30 minutos do centro de São Paulo, lutando para manter a nossa cultura. Nunca foi feito, para a primeira demarcação da nossa área, da nossa terra, nunca foi feito um estudo, um relatório se levando em consideração a nossa maneira tradicional de ser. O povo Guarani é o povo da Mata Atlântica. Então, nós temos um conhecimento muito grande da Mata Atlântica, das ervas medicinais, das plantas, da fauna, da flora, e isso nunca foi levado em consideração. Então, as demarcações foram muito pequenas e essa situação é uma vergonha, né, para esse país ter demarcado uma terra para um povo indígena ancestral de 1,7 hectare. Hoje, qualquer empresário tem mais de 1,7 hectare, uma chácara, uma pequena chácara tem mais de 100 hectares. E qual é a situação da mata, dos rios? Bom, no início, a aldeia tinha todo o recurso natural, né? Lá se pescava, usava a água do rio para fazer comida, né? Tinha nascentes. Então, começou a desenvolver a cidade de São Paulo. E a gente costuma falar, não foi a gente que invadiu a cidade invadiu o nosso espaço. E está crescendo muito. Então, por exemplo, o rio foi poluído, que fizeram um bairro acima da aldeia. Então, jogaram esgoto durante 20 anos. Para vocês terem noção da nossa situação lá, hoje a gente pesca ainda o peixe contaminado com água de esgoto. E se alimenta porque não tem outro tipo de alimento. Então, a situação é muito crítica e caótica para os povos indígenas no geral. Não só o Guarani, mas como os Guarani Kaiowá lá também no Mato Grosso do Sul, muitos outros povos também no Nordeste. E a questão do preconceito é assim, eu sofro muito preconceito na rua, mas eu tenho muito orgulho da minha cultura, do meu povo e de defender o meu povo. Tem mais pergunta aqui? Olá, meu nome é Pedro Lemos e a minha pergunta é para a Luana. Luana, como você avalia o cenário de luta dos povos indígenas? Bem, como eu falei anteriormente, né, acho que o cenário está cada vez mais crítico, né, cada vez pior. Assim. A gente tem uma série de medidas legislativas atualmente que estão colocando em risco a vida dos povos. A gente tem a PEC 215, né, que quer transferir do Executivo para o Congresso a demarcação das terras indígenas, e a gente sabe que o Congresso atualmente está cheio de ruralistas, então são setores da sociedade que não estão dispostos a dialogar e que eles defendem, né, os seus interesses econômicos. E agora, em época de eleições, é importante a gente estar perguntando, né, que projeto de sociedade que a gente quer. Né? É um projeto que exclui as minorias. E, por outro lado, respondendo a sua pergunta, os povos indígenas, sim, estão cada vez mais articulados, mais mobilizados e mais cientes do seu papel. Né? A gente teve a Semana de Mobilização Nacional aqui em Brasília, em que mais de 4 mil indígenas foram para a esplanada, né, reivindicar os seus direitos. Então, por outro lado, eu vejo como a resistência ainda continua, ainda está viva. Né? Gabriela, e a questão da cultura indígena? Como é feito o trabalho de conservação dessa cultura imaterial, de danças, de língua, de costumes? Olha, esse trabalho ele acontece dentro da antropologia de diferentes formas. É feito um estudo do que aquela comunidade tem ainda conservado, do que elas gostariam de resgatar, né? As formas de utilização dessas vias para fazer a manutenção da cultura. Hoje em dia é muito dado pelo audiovisual, né, que a gente costuma fazer o artifício de filmar, de fotografar aquelas cerimônias e determinadas tradições que é possível que isso aconteça. Quando não, a gente faz um trabalho junto com a escola, né, que é de pequeno que se faz o grande. Então, a gente costuma trazer e incentivar a que os velhos vá até as escolas, dar ensinamento da nossa cultura, dos mais pontos mais antigos, dos rituais mais tradicionais, junto às crianças, junto aos adolescentes, para que isso vá, de alguma forma, despertando a curiosidade deles, para que eles não
sejam apenas assediados pela a cultura do branco, mas que também tenham interesse, né, pela nossa cultura, pela nossa tradição. Tem mais um aluno da UNB que está aqui. A gente pode passar o microfone para ele? Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência de aluno universitário e até saber sobre a sua opinião sobre a política de cotas. Todos. Sou Porã Potiguara, sou estudante de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília e faço parte da Rede Juventude Indígena Nacional e da Comissão Nacional de Estudantes Indígenas. Bem, pegando, né, falando um pouco dessa experiência, né, eu tenho uma longa atuação já no movimento indígena, no qual no meu povo comecei desde dos 13 anos de idade, né, isso já faz 10 anos aí de luta nesse embate. E temos acompanhado bastante essa situação, né, da política indigenista, né, das conquistas, do que queremos de fato conquistar e do quanto retrocedemos, né, a nível de Brasil, a nível de política indigenista. Bem, em relação às cotas, uma vez em uma discussão, né, em um seminário sobre cotas mesmo, né, fazendo essa análise, eu ouvi uma fala de até uma liderança, digamos, da política indigenista do CIMI, né, que é o Saulo Feitosa, que ele dizia, e que eu concordo plenamente com ele, quando ele fala que as cotas sempre existiram, né, de uma forma mascarada. Aí, talvez, não sei se a plateia vai concordar comigo, mas assim, é uma colocação que temos que fazer sempre. Porque, por exemplo, na UNB mesmo, se distribui, né, pelo menos as vagas de alguns colégios particulares, os melhores colégios de Brasília, é que tantos por cento, X%, né, de aprovação no curso de Direito, X% de aprovação no curso de Medicina. Então, se você almeja uma vaga nesses cursos, você vai procurar aquele colégio que tem o maior índice de aprovação dentro do vestibular da UNB, de acordo, né, com aquelas vagas. Então, para mim, isso é uma forma de cotas também. Então, eu vejo mais que válida, né, essa necessidade das cotas. Eu vejo, talvez não como um reparo, né, histórico, mas sim como uma forma de tentar unificar e de melhorar mais a educação nesse país. E vocês têm apoio para permanecer na universidade? Hoje, sim. Né? Hoje temos o apoio. Na verdade, quando eu entrei na universidade, em 2009, né, era um convênio firmado pela FUNAI, né, e a FURB, né, Fundação Universitária de Brasília, que preveria a entrada de 200 estudantes indígenas, né, a formação, na verdade, em 10 anos. Isso começou em 2004. Né, acabou agora o ingresso, né, nesse ano, mas estamos tentando aumentar mais aí, esse tempo de ingresso. E nesse convênio previa-se um auxílio financeiro para se manter em Brasília, né, tendo em vista que nós viemos, né, de nossas comunidades para um lugar totalmente diferente. Hoje existe o programa, né, o programa de Bolsa Permanência do MEC, que é um programa do governo federal, que não só é para indígenas, mas também para todo aluno de baixa renda, né, sendo uma bolsa diferenciada para indígenas e negros, né, quilombolas, que é no valor de R$900. Obrigada, obrigada por ter vindo. A gente tem mais pergunta aqui? Pode falar. Oi, eu sou a Beatriz Félix, do SESC, e eu queria perguntar para a Gabriela se, em relação à antropologia, a gente tem música hoje, blogs, que fazem acesso a essa cultura indígena. Eu queria saber se a aceitação está maior. Na verdade, pelo que eu escutei dos meus professores, assim, a antropologia meio que já esperava que o objeto de estudo dela viesse um dia a estar, né, na universidade. Então, não foi um pouco de surpresa para eles, não. Mas, assim, a gente ajuda hoje, enquanto indígena, fazendo antropologia, atuando na antropologia, a quebrar alguns tabus e alguns mitos e algumas informações até um pouco equivocadas, né, que foram aí lançadas, enfim, que surgiram após alguns estudos e algumas que está ainda muito ultrapassada. Por exemplo, o Caverna falou que quando vocês perguntaram, né, de outras bandas que influenciaram e tal, ele falou do diferencial, do cantar na língua e tudo. Ele faz um trabalho, né, com o Toré. E ele falou assim, os únicos povos, o único povo, né, que tem a língua ainda no Nordeste, em Pernambuco, são os Funeu. Quer dizer, isso aí é uma informação ainda que
que está muito antiga. Hoje a gente sabe que tem outros tipos. Inclusive, a minha comunidade, né, que a minha tia, a Tononé, estava cantando na língua. A gente é falante, é fluente. E existem outros povos também, os gaviões no Maranhão, que também falam a língua. Só que isso a gente só vem descobrindo quando a gente faz alguns ajustes, né? Quando a gente toma a frente da situação e fala, olha, não é bem assim. Né? A gente é retratado sobre o olhar do outro. Agora somos nós que estamos dizendo como nós somos. Com vocês. Konopa, 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 konopa. Konopa, 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 konopa. Awiri, 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 konopa, 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 konopa. Awiri, 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 konopa, konopa, konopa. Konopa, 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 konopa. Konopa, 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 konopa. Awiri, 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 konopa, 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 konopa. Awiri, 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 konopa, konopa, konopa. Konopa, konopa, awiri, awiri. Yanane na guanatu. Konopa, konopa, awiri, awiri. Yanane na guanatu. Konopa, konopa, awiri, awiri. Yanane na guanatu. Konopa, konopa, awiri, awiri. Olá, eu sou Eveline Maciel, estou de volta com o Câmara Ligada. A gente continua a nossa conversa sobre a juventude indígena. Temos aqui mais de 100 estudantes de escolas de Brasília e os nossos convidados são o Davi Guarani, ou Caraí Popiguá, que é o seu nome em Guarani. Ele é da etnia Guarani-Mbá, que reside na terra indígena Jaraguá, em São Paulo. Está aqui também a Cecilita Salles Ingaricó, vereadora do município de Uiramutã, em Roraima. Ela foi eleita com 21 anos e pertence à comunidade indígena Manalai. E a Gabriela Pinheiro, aluna de antropologia da Universidade de Brasília, ela é da etnia Cariri-Chocó. E a gente tem também a nossa blogueira, que está fazendo parte hoje, é a Luana Luiz, jornalista, assessora de imprensa do Conselho Indigenista Missionário. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. E vamos assistir agora uma reportagem com a opinião de alguns deputados sobre a questão da demarcação das terras indígenas. Essas duas emendas constitucionais, a 215 e a 038, o que elas querem é acabar de uma vez por todas demarcação de terra indígena, titulação de terra de quilombo e estabelecimento de área de preservação ambiental. Eles querem simplesmente, o agronegócio quer simplesmente transformar a terra em mercadoria. Por isso nós vamos batalhar, ser contra. O próprio Poder Executivo está refém de uma legislação que foi mal feita no começo
e que, na verdade, quem decide essa questão de ter criação de terra indígena é um grupo de antropólogos da FUNAI e ponto. A coisa sai de lá pronta, vai para o Ministério da Justiça, que depois vai para o Presidente da República, sem possibilidade de uma discussão mais ampla com a sociedade. O que nós precisamos é criar a terra indígena com a discussão da sociedade. A sociedade precisa ser ouvida. Nós temos comunidade indígena de pequena população que está sobre ao seu poder hectares e hectares de terra sem limite. Nós precisamos limitar a convivência da comunidade indígena dentro das terras indígenas e fazer com que as ações ali desenvolvidas possam se utilizar dentro da vida selvagem, né? As plantações, as árvores, as terras, os rios, seja aproveitado em benefício da comunidade. O governo já deveria ter demarcado o conjunto das terras indígenas desde 1988. Nós temos hoje só 1/3 das terras demarcadas, né? Outro terço está em estudos e tem um outro terço que nem começou as demarcações. O que quer o setor ruralista, os fazendeiros? Expandir a fronteira agrícola, impedir as novas demarcações e voltar atrás em demarcações já existentes. Então, é uma visão retrógrada que ataca os direitos indígenas e a cultura indígena. Cecilita, como é que a demarcação de terras indígenas impacta na vida da juventude indígena? Bom, na nossa região, a terra indígena Raposa Serra do Sol é homologada. Então, todos falam que a terra indígena, eu não sei para que os índios precisam de terra, precisam de aquilo, água, os campos. Claro que nós precisamos, nossos jovens. Por quê? Porque nós vamos crescer, nós vamos ter os filhos, nós vamos ter os netos, e eles precisam da terra. Se o branco invadir a nossa terra, acaba com o meio ambiente, com a riqueza, com a beleza da terra, isso não é bom para nós, para os jovens. É porque, como o colega falou, lá é tudo poluído. O rio, os peixes são poluídos, mas, mesmo assim, eles servem para consumo. Mas nós não queremos isso. Então, por isso que os jovens, nós lutamos pela nossa terra, pela nossa cultura e tradição e a dança e nossa fala também em língua ingaricó. E não só em Garicó, também como os Macuxi e outros povos indígenas que vivem no estado de Roraima. A gente já tem pergunta. Oi, meu nome é Ana e eu queria saber se, dentro desse contexto de demarcação de terras, enfim, e as lutas contra os ruralistas, se algum de vocês já presenciou alguma luta, seja ela armada ou não. Ou se a comunidade de vocês já presenciou direta com os ruralistas. Pode falar, Davi. A situação das demarcações de terra no país, elas têm suas peculiaridades de acordo com a região. Nós temos aí um conflito muito acirrado no Mato Grosso do Sul, onde covardemente muitas lideranças têm sido assassinadas, né? Temos também no Rio Grande do Sul, onde lideranças caingangue têm sido presas por defender as suas comunidades. No Nordeste também, onde caciques são presos injustamente, sem qualquer comprovação, simplesmente pegam essas lideranças que estão levando à frente essa luta pela demarcação e são covardemente presos, assassinados, sofrem ameaças. Então, a nossa situação hoje... E existe um número recorde de assassinatos de lideranças indígenas, não é isso? É muito triste, porque se você pensar, eu venho de uma escola de lideranças mesmo, participando desde criança, na aldeia, vendo os mais velhos falar sempre, e aí a gente pega e sai da aldeia para vir lutar aqui, para vir tentar lutar pelo nosso território, e, de maneira covarde, as lideranças acabam sendo assassinadas, lideranças que passam a vida inteira aprendendo a sua cultura, aprendendo a fortalecer o seu povo, e essa é a situação atual. E uma das situações conflitantes e que vem intensificando a situação das mortes é a falta de demarcação e de agilidade no processo demarcatório. Não bastasse isso, o que foi falado sobre a questão de mudar a legislação
para a demarcação das terras é uma tentativa de paralisação, realmente, de extinção dos processos demarcatórios. Então, existem esses deputados dessa bancada ruralista que eles querem exatamente fazer isso, acabar com os processos demarcatórios, não só acabar com os povos indígenas, acabar com as comunidades tradicionais quilombolas, acabar com as unidades de conservação. Eles querem tomar todo o pedaço de terra que ainda tem no Brasil. Eles querem tudo para eles. E não levam em consideração as populações ribeirinhas, não levam em consideração as populações indígenas, não levam em consideração as comunidades quilombolas, as unidades de conservação. É que nem a gente fala, né? O nosso Nhaneramõe, que é o pajé, ele fala que a terra não é só nossa, Guarani. Ela é para todos. Cada um vive da sua maneira na terra, mas respeitando a natureza e para que a gente veio para cuidar de tudo que existe. Gabriela, a falta de deputados indígenas aqui no Congresso dificulta toda essa luta? Claro que sim, né? Claro que sim, né? Porque, enfim, diz que a gente tem que ter representantes no mesmo grau de similitude dos seus representados. E a gente não encontra isso hoje, né? A gente sente falta, sim, uma vez que a nossa única forma de se fazer ouvir e influenciar a agenda pública é através do movimento indígena, né? Uhum. Existe uma proposta de emenda à Constituição, a 320 de 2013, que propõe a criação de 4 vagas para deputados indígenas. Vamos esperar que seja aprovado, né? Tem mais pergunta aqui. Oi, meu nome é Luísa, eu sou da EduSesc. Eu queria fazer uma pergunta para a Cecilita. Eu queria saber, você como vereadora, quais foram os projetos que você já fez para ajudar na sua cultura? Bom, eu ainda não fiz projeto, porque quando eu comecei, eu não sabia como elaborar os projetos, mas está em processo de elaboração. Antes, como meu irmão já foi vereador, já foi feito os projetos, mas só que faltava executar nas comunidades. Então, mas eu estou no processo ainda de elaboração para a comunidade, para a juventude, criação de secretaria de juventude no município. Então, com certeza, essa secretaria vai servir para os jovens no município e nas comunidades também. Lá em Roraima, me parece que tem um movimento das lideranças indígenas para que nessas eleições os indígenas votem em indígenas. Você acha que isso vai ter um efeito importante? Bom, com certeza. Porque todos os movimentos que a gente participa em Roraima, os jovens, principalmente, tem os jovens que participam o encontro de juventude. Principalmente, eu sempre participo esses movimentos, representando os jovens indígenas. Então, tudo que acontece ali, eu acho que, com certeza, vai servir para todos. Eu queria fazer uma pergunta para o Lapa, antes de encerrar. Eu sei que o nosso tempo já está terminando. Lapa, você, vindo lá do Xingu, eu queria saber o que já aconteceu com o seu povo a partir da construção da hidrelétrica, a Belo Monte. Então Belo Monte, né? Isso fica lá no Pará, né? Pará não fica no Mato Grosso. Então, estão fazendo, assim, mais impacto para índio também, né? Para todo o xinguano também, que vai morrer o rio, né? Quando eles vão fazer esse hidrelétrica lá, vai morrer tudo. Aí que vai ser o fim do mundo para os índios também, né? Obrigada, Sonicim, Matvutsim. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Davi. Obrigada, Cecilita. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Luane. Obrigada, equipe técnica e vocês que vieram até aqui fazer esse programa com a gente. E a gente termina o programa ouvindo mais da nossa banda. Com vocês. Galera, vamos dançar agora. É com vocês, hein? Coquia, 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 coquia. Icanima, canima, icanima, canima, canima. Icanima, canima, icanima, canima, canima. Marita, canima, ah, canima, ah, canima, ah.
coquia, 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 coquia. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Umarita kanima, ah, kanima, ah, kanima, ah. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Umarita kanima, ah, oh, kanima, ah, oh, kanima, ah, oh. Coquia, 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 coquia. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Umarita kanima, ah, oh, kanima, ah, oh, kanima, ah, oh. Coquia, 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 coquia. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima. Ikanima kanima, ikanima kanima, kanima.